O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, cheia de Senhor é graça, o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós nos tornamos discípulos de Deus e do seu reino, tudo que nós ouvimos da boca de Deus, do Evangelho, da tradição, da revelação, faz de nós homens e mulheres novos, e nós conseguimos tirar as coisas novas e belas da Palavra de Deus para a nossa salvação. Portanto, quem escuta a Palavra de Deus e crê na Palavra de Deus é capaz de mudar a sua vida. Liberta-se da mesmice, do marasmo, da vida sem sentido e dá um outro sentido a ela. Encontra o tesouro, as coisas novas. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o grande desejo de Deus. Que ninguém se perca, que ninguém se condene, que ninguém após a morte passe uma eternidade longe do seu amor, da sua felicidade eterna que é o céu. Se Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, é necessário que não basta a graça de Deus, mas o nosso esforço. Portanto, se nós não buscamos, se nós não estudamos, se nós não rezamos, se não nos interessamos, a culpa não é apenas daqueles que anunciam mal o Evangelho e a pregação, a culpa é do povo, porque a preguiça também mata. Então, todos nós temos a responsabilidade de conhecer e aderir à verdade. O mistério do reino de Deus, ele é atraente aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, ao nosso coração. E essa atração do reino de Deus deve convidar a todos os homens pela conversão, a pregação da palavra. Se nós escutamos a palavra de Deus, não acreditamos, não temos fé em Deus e nem em sua palavra revelada como verdade, então é inútil para nós. Então é inútil. O Evangelho de hoje, aqui Jesus vem falar do inferno.
do inferno. Porque Jesus é o mestre por excelência que está no reino dos céus. E se Ele é o tesouro, é a pérola escondida que nós devemos encontrar, é o centro do reino de Deus, a felicidade eterna, vai nos mostrar o perigo que nós corremos de não trilharmos o caminho dele, que é a condenação. E que isto é dogma revelado, é verdade. O inferno é dogma. É verdade da doutrina. Deus nos revelou. Quem é louco para contestar? Bom, louco tem bastante nos tempos de hoje. O problema é que muitas vezes nós não queremos mudar de vida. Ouvir sobre o inferno, o demônio, o sofrimento eterno, a condenação, que o mundo está em pecado e as pessoas também, o julgamento, o juízo, a sentença divina, isso soa para nós hoje, homens moderninhos, entendidos e sábios, uma afronta e um abuso psicológico religioso de dentro das igrejas. Porque a mentalidade hoje é ir à igreja para ouvir amor, misericórdia e todos estão salvos. Já estão salvos, porque está comungando. Quem conhece a fé é Deus. E nós não temos nenhum doutorado neste quesito. Ou nós cremos e temos fé em Deus e na Sua palavra, que é para a salvação da nossa alma, ou então ficaremos com as misérias dos homens, das ideologias, que dizem o que querem e pensam o que querem, menos a verdade de Deus, porque todos já estão salvos, só morrer está garantido. É por isso que Jesus vem nos alertar. Isto é uma realidade incontestável. O que nos cabe hoje é que todos os homens estão salvos no céu. E aqui eu torno a repetir: todas as vezes que alguém morre, missa de sétimo dia, no velório, quem vai lá fazer a reflexão, olha, não se preocupe, já está no céu. Independente da vida horrorosa que levou aquele indivíduo, está no céu. Até pessoas pagãs que não creem em Deus, nós vemos pela mídia social, mas têm o direito de missa de sétimo dia. Para quê? Não vale de nada. Não crê em Deus, não crê no reino. Não estou dizendo que Deus não é bondade, misericórdia, amor, salvação. Sim, para quem se arrepender e confessar os seus pecados e pedir a graça da conversão. Caso contrário, não abusemos da misericórdia de Deus, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Sabes? Não, eu também não sei. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Mas ficar brincando com a palavra revelada, como se eu fosse doutor da minha consciência e do meu estado de vida, e que eu sei para onde eu estou indo, é uma ignorância tremenda. É preciso rezar, fazer penitência, comungar, praticar a palavra, se converter, confessar pecados. Deus nos deu a igreja, nos deu a rede para que nós sejamos puxados. Hoje, o que se pensa é que todos estão salvos, e nós não podemos garantir nada da nossa vida. A rede é a imagem da igreja que chama os homens a Cristo, a conversão, na qual fora não há salvação. Nós precisamos estudar. E tem muita gente que se diz católico e tem um pensamento contra a igreja já, porque houve um monte de coisa contrária à verdade da revelação.
Os homens bons, está no Evangelho, os homens bons serão separados dos homens maus. Aqui peixe é homem, é a pesca da igreja. A igreja é a barca de Pedro, a rede é os sacramentos, o Evangelho, os mandamentos, a verdade da revelação, que puxa, que traz. Portanto, irmãos e irmãs, os homens bons serão separados, os maus dos maus. É o tempo presente escatológico do fim, do último dia. Na rede entram homens bons e ruins. Por causa do pecado original, isso é uma realidade dentro da igreja. Não pensem que todos são bonzinhos. Há muitas pessoas que fazem o mal, que fofocam e que prejudicam os outros dentro da igreja. São peixes podres. Então, não nos esqueçamos de que nós fazemos o nosso caminho e decidimos pelo nosso destino eterno. Portanto, irmãos e irmãs, os bons são perseguidos e os maus privilegiados. Os que ensinam a verdade são caluniados e os mentirosos exaltados. Todos dentro da mesma rede, igreja, barca. Por que Deus tolera então os maus? Os peixes que estão lá cheirando mal, apodrecendo, revoltados, não se convertem, não mudam, porque Deus e o seu Cristo têm paciência para salvar e dá o tempo da misericórdia àqueles que relutam e resistem à verdade de Deus e querem ficar com a sua verdade humana. Mas se não mudarem, aguardarão a colheita, o dia da separação, que os anjos se sentarão e um por um irão separar nos cestos e os outros no fogo. Isso é a imagem do inferno. Meus queridos irmãos, de procrastinadores de boas intenções, de zombadores e pecadores dissolutos, o inferno tem muita gente. Às vezes nós ouvimos assim: ah, mas lá está vazio. Eu gosto de pensar que lá não tem ninguém. Consulte Jesus, a revelação, o seu Evangelho, Nossa Senhora e a vida dos santos, que nós vamos ver que é totalmente diferente. Isso ela afirmou em Fátima para os pastorinhos. Mas falar disso parece um parque de diversões. Não é assim tão ruim. Nem o pecado mortal é tão ruim. No final vai dar certo. Porque Deus perdoa tudo? Sim. Sem arrependimento? Não. Porque Deus depende da nossa liberdade. O inferno, então, é real, meus irmãos. Vigiemos. Deus é paciente e cabe a nós escolher o nosso destino eterno. Que não fique para a última hora, porque não vai dar tempo. Se nós pensamos que vai dar tempo, não. Portanto, sejamos peixes bons, amáveis, amantes da verdade, da justiça, da solidariedade, das boas obras. Porque senão nós seremos peixes imprestáveis, que passaram por essa vida e não servimos para Deus. Servimos para o mundo, para julgar, para condenar, para prejudicar, para fofocar, para falar mal. Mas peixes bons,
que serve de alimento e de doação para aqueles que estão famintos? Meus queridos irmãos e irmãs, esta é palavra de salvação. E se o mundo negar, as ideologias negarem, os homens negarem que isto não existe, não tem problema, não vai deixar de existir porque eles negam. O que Deus falou se concretizou na realidade do mundo. Para terminar, um senhor dizia assim para São Padre Pio no seu tempo: Padre Pio, o Senhor fala muito do inferno. Não existe, eu não acredito. Padre Pio disse para ele: o Senhor acreditará quando chegar lá. Então rezemos, nos penitenciemos e nos convertamos. Não abusemos da misericórdia de Deus, porque o pecado mortal leva e pode nos levar para um destino eterno, longe do amor de Deus e que nunca mais terá saída. Nunca mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ofertai